O Povo das Águas remete ao meu projeto de investigação na Universidade Federal do Maranhão e no Laboratório de Arqueologia, do qual eu sou coordenador. E o Povo das Águas nada mais é do que o estudo de grupos indígenas que viviam em palafitas no período pré-colonial, ou seja, antes da conquista europeia. Esses grupos são conhecidos como povos das estearias. A palavra estearia vem de esteio, é uma alusão aos troncos de árvore que eram colocados no fundo do rio, e sobre esses troncos de árvore eram construídas as aldeias, e essas populações viviam no meio de lago, no meio dos rios, lá na Baixada Maranhense. Então é um projeto que começou em 2013, portanto esse ano completam 10 anos, e foi uma grande honra, né, ser premiado justamente quando o projeto completa uma década de existência. Olha, muitos materiais foram descobertos e nós pudemos contribuir para o entendimento, né, de sociedades que viviam no Brasil antes da conquista, porque nos estudos de história, de arqueologia, nós temos o conhecimento sobre o grupo Tupi, que é um grupo mais conhecido que vivia no litoral na época da chegada dos colonizadores. Nós não temos muito conhecimento sobre outros povos que viveram no território brasileiro. Então, a pesquisa aportou, ao longo desses anos, um conhecimento um pouco maior sobre esses grupos. A gente descobriu, por exemplo, que eram sociedades complexas, eram aldeias muito grandes, algumas delas tinham características já de cidades, ou seja, eram aldeias de mais ou menos 13 hectares, ou seja, o tamanho de 13 campos de futebol. Eram muitas pessoas que viviam nessa região, e a gente descobriu também, através inclusive de um projeto apoiado pela FAPEMA, de uma pós-doutoranda, que nós investigamos as madeiras, né? Essas madeiras que eram construídas, as aldeias, eram madeiras muito resistentes, eram madeiras muito bem adaptadas a esse meio. Não era qualquer madeira, a maioria delas era IP, né, ou pau d'arco. Então isso mostra que esses grupos estavam selecionando as madeiras ideais que eles gostavam de construir esses locais. E a descoberta mais importante foi um pequeno objeto de 3 centímetros, um colar feito de jade. O jade é uma pedra preciosa que não existe no Brasil. O jade é um objeto que pertence assim à geografia da região da América Central e do Caribe, o que mostra que esses povos que viviam aqui na Baixada Maranhense estavam fazendo comércio com povos de regiões bem distantes. Então, através da navegação, eles estavam importando esses objetos ou da Costa Rica, Guatemala, Porto Rico. Então nós descobrimos esse artefato. É o único artefato existente, já encontrado, né, atualmente, que se encontra ainda preservado desse tipo de sítio arqueológico. E também o nosso estudo tem uma importância comunitária. Todos os trabalhos são realizados pela nossa equipe de estudantes do laboratório e também da comunidade. Quem são essa comunidade? Os pescadores participam do projeto, os alunos e professores de escolas estaduais, né? Então nós temos uma preocupação também de fomentar essa conexão das pessoas que vivem no local com os seus antepassados, criando assim uma identidade, né, desses grupos locais com os grupos que viveram naquela região há milhares de anos. As estearias mudaram a minha vida, assim, não só no âmbito profissional, mas em vários aspectos. Por quê? Eu estudei a civilização maia, ou seja, eu sou um maianista. Eu fiz o doutorado no México e terminei em 2009, foi quando eu voltei para o Brasil, tive uma bolsa da CAPES e comecei a procurar concursos, né, para prestar. E eu vim para o Maranhão nesse período, né, em 2010. Quando cheguei aqui, eu ensinava na universidade sobre a civilização maia, inca e asteca. E eu tinha uma necessidade de, estando aqui no Maranhão, poder também estudar os povos que viveram aqui, né, uma vez que eu estava numa região rica, arqueologicamente falando, e pouco conhecida arqueologicamente falando também. Aí tive uma grande sorte, essas sortes que a vida nos proporciona, foi quando em 2012 houve uma seca muito forte na Baixada Maranhense e um sítio arqueológico chamado Coqueiro secou.
E eu fui visitar, porque as pessoas estavam meio que peregrinando bastante para essa região. E chegando lá, eu vi o sítio, uma grande estearia, né, uma grande aldeia indígena pré-colonial, com mais de 4.000 troncos de árvore fincados no chão, né? Era como se fosse um deserto de árvores. Isso me chamou muita atenção. E a partir daí eu comecei a me envolver, fazer projetos e comecei a estudar esses povos, o que mudou totalmente assim o meu foco acadêmico, mas também pessoal, porque eu me apaixonei por outro tipo de pesquisa. E importante também afirmar que a partir daí foram vários apoios da FAPEMA. Apoio no sentido de confecção de livros, tive apoio para publicação de livros, para participação em congressos no exterior, e tantos outros projetos, né, que ajudaram a desenvolver a pesquisa, sobretudo o Rebax, né? Foi muito importante porque foi uma conexão com os projetos apoiados na própria Baixada. Acervo museológico também foi um projeto que é apoiado pela FAPEMA, com o qual nós pudemos organizar as coleções, porque nós íamos aos sítios arqueológicos e coletávamos o material. Então esse material precisou ser analisado em laboratório. Então o apoio da FAPEMA foi fundamental para a gente organizar esse material, acondicioná-lo em locais apropriados e, portanto, esse apoio continua sendo importante porque eu continuo com um apoio vigente, que é justamente uma cooperação científica entre a FAPEMA e a FAPESP, em que a gente está estudando esses locais aplicando tecnologias muito sofisticadas de geofísica, usando, sobretudo, GPR, que é um maquinário em que a gente passa sobre a água e esse maquinário transmite ondas eletromagnéticas e a gente consegue identificar o material no fundo do rio. E, além disso, o projeto também aplica o uso de sonar. O mesmo material que foi usado para descobrir o Titanic no fundo do oceano, a gente está usando aqui nos rios da Baixada para encontrar os troncos de madeira que estão nos lugares mais profundos do rio. Já tivemos algumas campanhas. Em novembro, a equipe de São Paulo, que é da USP, do IPT, do Instituto Politécnico, e também aqui do Departamento de Oceanografia, da UFMA. Então, essas três equipes, nós nos unimos e já fizemos 2 campanhas e vamos realizar a última campanha agora em novembro para ampliar a pesquisa e tentar encontrar o restante do material que está submerso no rio. Então, o objetivo é tirar a informação do fundo do rio e trazer à luz para a gente poder entender mais sobre esses povos e trazer essa informação para a comunidade acadêmica e para o público em geral.